O realismo é lindo. Retrato perfeito, textura de pele, olhar vivo, sombra suave. E quando a tatuagem é nova, o realismo impressiona. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: será que o realismo ele envelhece bem? Hoje eu vou falar com calma, sem atacar ninguém, sem dizer que é errado fazer, mas explicando direitinho o que acontece com o tempo. Porque o realismo não é apenas aquele desenho bonito, ele é estrutura. E é aí que mora o ponto. Primeiro vamos entender uma coisa: o realismo ele trabalha com micros detalhes. Pele, poros, texturas e transições muito suaves entre o escuro e o claro. E na pele humana, micro detalhes é a primeira coisa que sofre com o tempo. A tinta, infelizmente, ela não fica parada na pele. Ela se acomoda e ela se move milimetricamente com o tempo. E quando você depende de detalhes muito pequenos para poder ter a leitura da imagem, qualquer perda de definição muda o resultado. Isso não significa que todo realismo vai envelhecer mal, mas depende muito de uma estrutura bem feita. Agora entra o ponto que quase ninguém explica. O realismo que envelhece bem, ele não depende de texturas, e sim da forma. Se você tira micro detalhes e mesmo assim não conseguiu reconhecer o rosto, a estrutura está boa. Se o retrato só funciona por causa dos poros, das pequenas texturas e daqueles pontinhos de luz, com certeza isso aí vai perder força com o tempo. Porque a pele, infelizmente, ela não é um papel fotográfico. Ela muda, ela estica, ela perde colágeno e ela afina. E o desenho ele está preso ali. Outro ponto muito importante, o contraste interno. Muitos realismos são feitos muito suaves. Tudo muito cinza e tudo muito delicado. Fica bonito, mas com o tempo, se não tiver contraste suficiente, tiver tudo quase na mesma tonalidade, infelizmente com o tempo vai acabar se unindo e virando uma cor só. O realismo ele precisa de contrastes estruturados, não é somente aquela sombra bonita. Agora vamos falar de tamanho. Infelizmente, realismos pequenos são os que mais sofrem, porque está colocando muita informação num espacinho bem reduzido. Quanto menor, menos margem de tinta para poder se expandir. O retrato muito pequeno, infelizmente, ele tende a perder a leitura muito mais rápido. E isso não é opinião, é somente física da pele. E também existe diferença entre o realismo preto e cinza e o realismo colorido. O colorido, quando bem feito, ele pode manter a leitura por mais tempo por causa da separação de cores. Mas o colorido muito suave, muito pastel, muito claro, ele pode desbotar bem mais rápido, dependendo aí da pele e da exposição ao sol. Agora vem a parte mais importante. O realismo ele pode envelhecer bem, mas ele precisa tamanho adequado, contraste forte na base, estrutura bem definida, aplicação correta e planejamento de longo prazo. O erro é tratar o realismo como se fosse uma fotografia na pele, sem pensar que a pele não é papel. E aqui entra a maturidade na escolha. Tem muita gente que escolhe o realismo porque quer aquele impacto imediato. E impacto imediato é totalmente diferente de durabilidade. E a pergunta certa antes de fazer qualquer retrato: se essa tatuagem perder 20% da nitidez, ainda vai ficar bonita? Se a resposta for sim, está tudo bem construído. Se não, vale repensar na sua próxima tatuagem. E não é sobre dizer que realismo é ruim, jamais, até porque eu acho muito da hora e também trabalho com realismo. É sobre entender que exige muito mais responsabilidade técnica. É mais consciência do cliente, porque ele tem que entender que a tatuagem não vai ficar na pele dele somente hoje. Ela vai ficar pro resto da vida, então ele tem que pensar no resultado a longo prazo. E se você gosta de realismo, não é para você desistir não, é somente para você escolher bem. Escolhe o tamanho certo, escolhe um artista que entende do que está fazendo e escolhe um desenho que não dependa somente do micro detalhe. Eu sou Mauro Barros e aqui a gente fala tudo sobre tatuagens sem rodeio e sem enrolação. E se esse vídeo serviu para você de alguma forma, não se esqueça de seguir o nosso perfil, curtir, comentar e compartilhar com aquele amigo que não entende nada de tatuagem. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!